Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, mais uma reflexão. E o convite é que você fique bem pertinho, me acompanhe até o final deste vídeo, mais uma vez, que eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao teu coração. O tema de hoje é Prosperando em Deus. E para falar de um tema como esse, tão relevante, eu gostaria de convidar você a acessar a palavra do Senhor em Salmo 1, que vai começar dizendo uma coisa interessante, vai dizer assim, ó, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado já me chama a atenção. Todas as pessoas em sã consciência gostaria, desejosa de ser bem-aventurado. Todas as pessoas no percurso da sua vida, de fato, em sã consciência, vai desejar para si ser bem-aventurado. Não existe uma outra situação. Se a pessoa está em sã consciência bem, ela vai desejar o melhor para ela. Embora muitas pessoas, muita coisa deu errado, mas na base, todos no início desejaria que fosse o contrário. Então a palavra vem dizendo, o salmista vem dizendo o seguinte, bem-aventurado. E aí agora ele vai traçar agora aqui um perfil do que você não deve fazer para que você, de fato, se torne bem-aventurado, para que você prospere em Deus, para que você seja vitorioso e vitoriosa. Então vai dizer o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bom, aqui já me chama a atenção. Aqui já vai falar de uma coisa interessante. O que antecede uma tomada de decisão são os conselhos. Você vai ouvindo um conselho aqui, um conselho ali, e aí você chega a uma conclusão e toma uma decisão. E essa decisão te coloca em um caminho e te leva para algum lugar. Então isso é fato, está posto isso. Então temos que tomar muito cuidado. Mas aqui ele está falando de que fonte você tem que tomar cuidado. E a fonte ele vai agora trazer à tona, ele vai dizer o seguinte, o conselho dos ímpios. Então, o conselho dos ímpios já também traz aí para nós um alerta. Um alerta muito interessante, porque muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, se intitulam como cristão, às vezes no calor da situação, eles se esquecem disso, parece uma coisa simples, mas se esquece, e quando se vê, está aí pegando o conselho do ímpio, tomando decisões baseadas naquilo que os ímpios estão colocando como o melhor para a sua vida, e isso traz aí prejuízos gigantescos na maioria das vezes. Então, olha só que coisa interessante. Diz aqui, outra coisa também, outra fonte que não vai fazer nenhum bem para a sua vida, mas seja na roda do serviço, seja na roda dos amigos, da família, se está acontecendo isso, temos que fugir disso. A palavra diz, foge da aparência do mal. Quando ele diz, do conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Olha só, aqui tem um outro conselho. Quando a gente menos observa, se a gente parar para observar, as pessoas de fato, às vezes perdem a mão e quando vê, estão andando em caminhos aonde também os pecadores estão trilhando. Pessoas que não têm nenhum cuidado em relação a não só a tomada de decisões, mas nesse caminho que percorre, são caminhos que são completamente, que violam a palavra do Senhor, porque eles desconhecem, e o pecar para ele é um estilo de vida. Eles arquitetam, pecam e se sentem bem com isso, diferente de alguém que já se converteu nos caminhos do Senhor. Por isso, aqui vai a dica, temos que ficar atentos sobre essas coisas. Ele vai dizer, nem se assenta na roda dos zombadores. Isso também, da fonte que você se alimenta, você também pode, vai contar muito da sua postura durante o percurso de um dia, de uma semana, de um mês. Porque da onde você está se alimentando, isso vai aparecer. A palavra diz, a boca fala do que está cheio o coração. E as ações também vão acontecer dessa maneira. Vai acontecer baseado no que está cheio o seu coração. Do que você se alimenta diariamente é o que vai aparecer no percurso da sua vida. E isso pode te trazer prejuízos gigantescos, porque sobre essas coisas está aí a ação também do inimigo, que quer também te destruir. E aí vem dizendo o seguinte,
Olha só, mas a partir do versículo 2, ou do verso 2, aí vai trazer uma orientação interessante. Se você quer, de fato, prosperar em Deus, prosperar na sua vida, você está cansado de viver isso que você vive, se você quer uma coisa nova, uma coisa bonita, uma coisa que vai florear de um jeito bom, vai se consolidar, a partir do verso 2 o salmista traz uma orientação. Antes, olha só, tem a sua satisfação na lei do Senhor. Porque antes é o que antecede. Antes, se você começa num envolvimento com isso, com a palavra do Senhor, com as coisas de Deus, você vai construindo umas bases muito sólidas. E aí vai nascer uma coisa que para muitos isso já morreu, né? Muitos já perderam, inclusive que estão no caminho do Senhor, já perderam até o primeiro amor, mas aqui ele vai trazer uma satisfação. E a satisfação é o quê? A satisfação de estar no caminho do Senhor, a satisfação de viver o amor de Deus, a satisfação de estar dando frutos nessa terra, mas daquilo que vem de Deus. Quando você se relaciona com a palavra, você entende qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí você vai ter satisfação e vai atingir outras pessoas com esse estilo de vida. E aí, porque tem uma coisa que acontece, não é apenas ler a palavra, mas é o meditar, é o refletir. E quando você faz isso, você cada dia vai eliminando, né, aquelas arestas, aqueles parasitas que tentam te persuadir para que você faça coisas que desagradem ao Senhor. Então, quando você está ali acessando diariamente a palavra de dia e de noite, fazendo essa meditação nos textos, nas pessoas que estão envolvidas na cena, você vai criando, então, aí muito mais barreiras para que o inimigo não mine e não estraga, né, o teu interior. Isso é uma coisa extraordinária. E ele vai dizer o seguinte, e aí ele vai trazer uma ilustração para dizer como que vai ser então a sua vida. Por isso que o tema de hoje é prosperando em Deus. Vai dizer o seguinte: será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Olha que coisa interessante. Aqui eu posso até fazer uma alusão, posso fazer aqui um link, posso usar isso como uma base para falar de algo que hoje as pessoas estão perdendo a mão, que é o campo emocional. Porque olha só a coisa, dar o fruto na estação própria não é uma coisa fácil. Eu não sei o que você está passando agora, mas se você está passando uma situação que requer de você fé, Deus vai te providenciar a fé. Se está passando uma situação que te requer paciência, Deus vai te dar paciência. Se está passando uma situação que está gerando muito medo e o que você precisa é um autocontrole, Deus vai te dar esse autocontrole. Se você está passando uma situação que você precisa de um milagre do Senhor, Deus vai providenciar o milagre. Se você está passando uma situação que você precise do agir de Deus, né, ao seu favor, se você está passando uma situação que você precisa tomar uma decisão, Deus vai te iluminar e vai te colocar, você vai tomar uma decisão que vai te colocar num caminho seguro, aonde você vai chegar em lugares extraordinários. Então, dar o fruto na estação própria é quando você está vivendo uma cena aonde todos estão perdendo a cabeça, perdendo a mão, e Deus vai te dar um posicionamento para não também cair neste lugar. E aí você vai vivendo de fé em fé, dia após dia, sendo completamente vitorioso. Por isso que o salmista traz essa orientação. E no final ele vai dizer o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aí você vai ser alguém que vai estar longe de perecer, mas você vai estar muito perto de alguém que está pronto para florear. E aí isso é algo extraordinário. Por isso, o meu conselho nesse dia que Deus preparou para você é que você pare um pouquinho, reflita sobre a sua vida, reflita sobre o seu caminho, reflita sobre o seu envolvimento com Deus e a palavra do Senhor. A palavra traz uma orientação fantástica quando ela diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E aí, eu não sei o que você está precisando, mas eu tenho certeza, se você tomar essa decisão sábia, começar a se afastar desses lugares que tem te contaminado, esses lugares que tem te poluído, você com certeza, você vai viver melhor e você vai viver de bênção e bênção. Então, fique com esta palavra e que Deus abençoe a tua vida
e que Deus possa continuar te dando força para que você continue a sua estrada.